Então, bom dia a todas, irmãs. Já oramos, né? Agradecendo a Deus por esse dia. E nós vamos, então, dar início ao nosso estudo de hoje com um novo tema, que são as parábolas e as ministrações de Jesus a respeito do reino de Deus, né? Lucas, ele fala a respeito as maiores ministrações, né? Os ensinos a respeito do reino de Deus veio de Lucas, né? Que era um gentio, porque Lucas não era judeu, né? Mas ele, na busca, né, dele de encontrar, então, um ministério chamado, todo o propósito da vinda, né, do Filho de Deus, ele, então, traz essas preciosidades para nós. Então, o objetivo nosso dessa lição é a gente analisar a expressão reino de Deus, né? Primeiro, ter o entendimento a respeito do que significa o reino de Deus. Nós vamos também avaliar a visão do reino através do livro de Lucas, que ele traz uma visão bem completa, bem dinâmica. E nós vamos também estudar as características do reino. Já falei para a Sueli que acho que hoje a gente não termina, tá? Então a gente vai devagarinho, ok? Nosso texto de hoje é Lucas 17, de 20 a 37, ok? Lucas 17, de 20 a 37. Então, sejam todas bem-vindas. Como que é o seu nome, moça? Eu não vi você. Simone, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Simone, gente, para depois dar um ok para Simone. Lucas, capítulo 17, versículos de 20 a 37. Eu vou ler na minha versão aqui, que ela é um pouquinho mais esclarecedora, ok? Um dia, os fariseus perguntaram a Jesus: quando vai começar o reino de Deus? E Jesus respondeu: o reino de Deus não vem acompanhado por sinais visíveis. Não se poderá dizer começou aqui neste lugar ou ali naquela parte do país, porque o reino de Deus está entre vocês. Mais tarde ele voltou a falar sobre isso com os seus discípulos. Chegará o tempo em que vocês desejarão que o Filho do Homem esteja com vocês, nem que seja por um dia só, porém ele não estará aqui. Dirão a vocês: lá está ele, ou ele está aqui. Não creiam nisso, nem saiam para procurar, porque quando o Filho do Homem voltar, vocês saberão sem sombra de dúvida. Será tão evidente como o relâmpago cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas primeiro é necessário que ele sofra muito e seja desprezado por todas as nações. Assim como foi com o povo no tempo de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, se casavam, tudo como de costume, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. A mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. O povo andava para lá e para cá em seus negócios diários, comendo, bebendo, comprando, vendendo, cultivando e construindo. No dia em que Ló deixou Sodoma, o fogo e enxofre caíram do céu e todos foram destruídos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestar. Aqueles que estiverem no telhado da sua casa naquele dia não devem descer, arrumar a sua bagagem dentro de casa. Aqueles que estiverem nos campos não devem voltar para a cidade. Lembrem-se do que aconteceu com a esposa de Ló. Todo aquele que tentar salvar a sua vida perderá, e quem perder a sua vida vai salvá-la. Naquele dia, 2 pessoas estarão dormindo no mesmo quarto, e uma será levada e a outra será deixada. 2 mulheres estarão trabalhando juntas, moendo trigo, uma será levada e a outra será deixada. Da mesma forma será com as pessoas que estiverem trabalhando lado a lado nos campos. Uma será tirada e a outra será deixada. O Senhor, para onde serão levados? Perguntaram então os seus discípulos.
Jesus respondeu: onde houver um cadáver, ali os abutres se ajuntarão. Então, irmãs, nós vamos focar sobre, então, o reino de Deus, né? O Evangelho de Lucas, o médico Lucas, ele apresenta, então, algumas noções para nós a respeito do reino de Deus. Então, enfocando os que fazem parte do reino, que precisam se comprometer com esse reino, né? Então, ele fala sobre isso, em renunciar e em seguir a ética do reino. É importante nós entendermos, primeiro, a palavra de Deus, ela sempre tem duas expressões. Ou ela fala sobre o reino de Deus, ou ela fala sobre o reino dos céus, certo? Mateus, ele usa o termo reino dos céus, porque ele estava falando com os judeus. Quando ele escreveu, a mensagem era para os judeus. Então, ele fala sobre o reino dos céus, até porque os judeus estavam esperando um rei, né, que viesse, tomasse tudo à força e eles fossem então libertos, né, de todo aquele sistema aonde eles estavam inseridos. Então, ele usa o reino dos céus. Mas Lucas usa o termo reino de Deus. Então, vamos definir. Primeira coisa, reino dos céus é um lugar. Quando Mateus fala, ele está falando a respeito de um lugar. Quando Lucas fala a expressão reino de Deus, ele está falando sobre governo. Está falando sobre o soberano, sobre um lugar onde reina Deus. Por isso é reino de Deus. Então, a palavra de Deus, ela tem essa definição. Reino de Deus é aonde ele governa, onde ele é o soberano. E a gente tem o reino das trevas, que a gente sabe quem é o soberano e quem governa, né? Então, o que é importante a gente também entender sobre o reino de Deus? Se existe um reino, existe um rei, certo? E nesse reino existe ética, certo? Existe também leis. E é o que Lucas quer trazer um pouco para nós. Se você é cidadão do reino de Deus, onde existe um rei, existe leis, existe uma ética. E como cidadãos do reino de Deus, nós precisamos seguir essa ética. Então, ele fala várias coisas, né? Várias características do reino de Deus. É a visão que ele tem do reino de Deus. Mas é importante a gente saber. Uma vez eu li um livro e ele me trouxe, assim, várias coisas importantes a respeito disso. Então, quem vive no regime de monarquia, ele entende quando lê o que significa. Como a gente tem uma mente democrática, então a gente não entende, porque a gente entende democraticamente, que é tudo livre, né? Então a gente não entende. Mas quem vive sobre um regime né, de reis e monarquias, eles entendem todo então as leis, as características do reino. Então é diferente a mentalidade, né, de quem vive num reinado. Então ele compreende, não tem dificuldade de compreender. Mas a gente, como não vivemos isso, né, já vivemos, mas muitos, né, muitos, 500 e poucos anos, né, mais disso, nós vivemos isso. Mas hoje nós não temos isso, a gente tem uma mente democrática. Então por isso que às vezes é difícil entender essa questão do reino de Deus, ok? Então entendam isso, reino dos céus, lugar, reino de Deus, governo, ok? Então nós precisamos, e aí ele vai falando sobre o que nós precisamos fazer. Então, se nós somos cidadãos do reino de Deus, nós precisamos conhecer as suas leis, a sua ética, e é sobre elas que nós precisamos viver. Eu vejo que se a gente consegue olhar, lembra que eu falei na outra vez? Se a gente consegue olhar do reino de Deus para cá, a gente entende muitas coisas que estão acontecendo. A gente tem a visão correta. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, ele tinha a intenção que a gente entendesse isso, né?
que tudo aquilo que é gerado aqui na terra foi gerado primeiro no reino dos céus. Por isso que ele fala, né? Que venha o teu reino, que seja feito aqui na terra como é no céu, né? Então é a primeira coisa que ele fala, que Deus traga à existência na terra tudo aquilo que ele já gerou nos céus, né? Então é importante a gente entender, ter esse olhar, né, sobre o reino de Deus. Então nós, como discípulos, precisamos honrar e propagar o evangelho do reino. Vamos ver Lucas 18:16. Essa expressão também, evangelho do reino, também é muito importante a gente entender, né? Porque muitos discípulos demoraram para entender essa obra também, né? Que Jesus não veio trazer um evangelho particular. Ele veio trazer o evangelho do reino, era algo maior e mais poderoso do que eles pudessem pensar ou imaginar. Mas como a gente tem uma alminha muito individualista, né? A gente pensa no nosso reino, a gente pensa nas nossas coisas. Mas ele veio trazer o evangelho do reino, né? Ele veio trazer tudo isso para nós. Mas foi difícil colocar isso na mente e no coração dos seus discípulos, né? Para que eles trouxessem isso, porque foi isso que ele veio fazer, né? É trazer o evangelho do reino, não uma coisa individual, particular, por exemplo, que era só para os judeus ou era só para um grupo de pessoas. Não, ele veio trazer o evangelho do reino, queria atender, né, e chegar a todos. Então, o evangelho do reino. Lucas 18:16. Quem gostaria de ler? Jesus, porém, chamando-se para si, e disse: Deixai vir a mim as crianças, e não as impeças, porque de tais é o reino dos céus. Então, isso. Então, primeira coisa, então que Jesus, quando Jesus fala, né, e o discípulo pega isso: deixar vir a mim os meninos e não os impeçais, porque de tais é o reino de Deus. O que isso significa para você? Porque a gente já ouviu muito essa expressão, né? Já ouviu muito esse texto da palavra de Deus. Mas o que ele significa para você? Esse texto: deixai vir a mim os meninos e não impeçais, pois de tais é o reino de Deus. Quem gostaria de compartilhar? A confiança. Só. A confiança e as crianças, elas confiam plenamente nos pais. Então elas se jogam, então para mim esse versículo seria assim: confiar plenamente em Jesus Cristo. Sim. Quem mais? As crianças, elas são inocentes, elas têm um coração puro, assim como o reino de Deus é para os puros de coração. Sim. Seria assim. Sim. Eu vejo assim, que criança, elas são vazias de coisas materiais. E a gente, às vezes, é muito apegada às coisas materiais. A criança não. A criança, como ela está vazia de si mesma e das coisas fora de si, o que você oferece para ela, ela recebe de forma mais divina. Sim. Quem mais quer contribuir? Todos estão certos. Quem mais quer contribuir com trazer? Ser humilde. Sim. São duas coisas importantes, né? Jesus no Sermão do Monte, ele fala: bem-aventurados os humildes ou os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus, certo? Então, a humildade. O que é humildade? É reconhecer exatamente a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos, né? A humildade tem a ver com sujeição, com submissão. Se eu me sujeito, se eu me submeto, então, à soberania de Jesus como rei, né, como o Senhor desse reino, então eu estou me tornando o quê? Humilde. Isso que é ser humilde, né? É aceitar o governo e a soberania de Deus sobre nós. E a sua palavra também. Isso é humildade. Isso nos abre a porta para o reino de Deus. Ela falou também:
os limpos de coração, né? Então, os humildes, aqueles que confiam, né? Que têm essa confiança total em Deus, são essas pessoas, então, que estão no reino. Tem o outro texto, ele fala que se você não se tornar como uma criança, não entrará no reino dos céus, né? Então, exatamente com essas características, a humildade, a honestidade, a sinceridade, a humildade deles, uma confiança total que eles tenham em Deus. Isso são as características que a gente precisa entender. Então, as leis do reino de Deus, outra coisa importante, irmãs, as leis do reino de Deus são diferentes das leis desse mundo. Se eu sou governado pelo Espírito de Deus, e se eu pertenço ao reino de Deus, as leis de Deus são maiores do que qualquer lei nesse mundo. A lei de Deus, porque é ela que governa a minha vida, é ela que governa o meu espírito, né? É ela que dirige o nosso espírito aqui na terra, que deve dirigir a nossa mente, que deve governar as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas vontades. É a lei de Deus. Então, é sobre esta lei que nós vamos responder diante de Deus, em aceitar a lei de Deus e estar, então, submissa a tudo isso. Então, precisamos entender que as leis do reino de Deus, elas são diferentes das leis desse mundo. Então, o personagem principal do reino de Deus é quem? É Jesus, né? Não o homem, mas sim Jesus. O que aconteceu? Houve uma transição, né, nesse evangelho que foi pregado, que o homem se tornou o centro de todas as coisas. Quando o homem se torna o centro das coisas, a gente perde a visão do reino. Porque cristianismo é Cristo no centro de tudo na nossa vida. Então, quando a gente se põe no trono como governante, como a gente lidera, a gente que sabe, então nós perdemos a visão, porque o reino de Deus não é o homem que é o centro, mas sim Jesus. Jesus, o rei, aquele que deve governar tudo e todos, um nome que está sobre todo o nome da terra, e nada e nem ninguém pode impedir o agir dele. Entende, mas então nós precisamos ter o quê? Que é o mais difícil. Eu tenho muito tempo atrás, quando Deus vem ministrando sobre o reino de Deus, eu tenho orado a Deus para Deus mudar a minha mentalidade. Nós precisamos ter a mentalidade do reino, se a gente quiser viver nessa terra e compreender todas as coisas que estão acontecendo. Entende? Somente se você mudar a sua mentalidade, você vai conseguir compreender todas as coisas que acontecem nesse mundo. Então, nós precisamos pedir a Deus que mude a nossa mentalidade, certo? Então, que Deus traga à existência aqui na terra aquilo que Ele já gerou, então, nos céus. Então, vamos lá. O que significa, então, o reino de Deus? Uma boa definição, então, para reino de Deus seria o governo que Deus tem como soberano nesse reino. Como falei já, a oração do Pai Nosso, ela é perceptível, essa necessidade da implantação do reino de Deus. Por isso que Jesus ensina os seus discípulos como orar. Então ele fala, Pai Nosso, primeiro que ele nos inclui na sua família, certo? Nós estamos separados, longe. Ele fala, Pai Nosso, certo? Ele nos inclui na sua família. Então, Pai Nosso, o quê? Que estás nos céus. Que mais? Venha a nós o teu reino. Então, por que ele começa por isso? Porque é isso que deve governar a nossa vida. Depois as outras coisas. Certo? Então, ó, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu.
Então Jesus veio pregar o evangelho do reino. Primeiro que ele fala assim: a minha vontade, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Eu não faço nada daquilo que o meu Pai não faria. Como ter uma mentalidade do reino? Fazer como Jesus. Não faço nada sem a vontade de quem? Do nosso Pai. Que seja feita a vontade dele na minha vida, porque a vontade dele é soberana. E eu vejo, Senhor, nesse tempo, uma das coisas bem difíceis de nós entendermos é a soberania de Deus. A gente só entende a soberania de Deus na perda, quando a gente perde alguém. Então, só que é aí que você consegue entender a soberania de Deus. Deus dá a vida, Ele tira. Todos os nossos dias estão escritos no livro da vida, mas também precisam estar escritos no livro da vida do Cordeiro. Antes mesmo de cada uma de nós ter sido gerado no ventre das nossas mães, os nossos dias já estavam escritos no livro da vida. Então não depende de mim, nem de você, nem de nada. Depende de Deus, que nos criou na sua mente, antes mesmo da gente ser gerado. Então, não importa de que forma foi a perda, era aquele dia. Se foi de acidente, se foi de doença, não importa a forma que foi. Se Deus disse que os nossos dias estavam escritos, estava escrito, até ali. Então não depende de você. Às vezes as pessoas se sentem culpadas, às vezes eu atendo algumas pessoas que se sentem culpadas, né? Pela perda, atendi uma moça semana retrasada, que ela perdeu um filho e ela se sentia culpada por ter perdido o bebê. E você vê, aí você chega no Salmo 139, ele mostra realmente a soberania de Deus. Então Deus está te mostrando uma coisa: Deus é soberano, você não tem poder sobre isso, sobre a vida e sobre a morte. O único que tem poder é Deus, que é soberano, que criou a gente e que sabe todas essas coisas. Então é difícil a gente entender essa questão da soberania. A gente só entende isso quando a gente tem as nossas perdas, né? Que elas vão acontecer independente de nós ou não, né? Não são as nossas atitudes, nem nada disso. A gente não precisa se sentir culpado por causa disso. Então, na oração do Pai Nosso, nós vemos essa necessidade, né? Jesus ensinando, o reino, eu vim aqui para implantar o reino de Deus. E eu vim aqui para pregar o evangelho do reino. Não é do seu reininho, mas é do reino do nosso Pai. Quando o governo humano, então, né, ele se corrompe, o de Deus se estabelece como? Como que eu sei que o reino de Deus se estabeleceu na terra? Ele se estabelece através da justiça, da paz e da alegria. A justiça, a paz e a alegria, elas são o que para nós? Conforto, né? Primordial. Primordial para a nossa vida, certo? A justiça, sua? Não, a de Deus. A paz, que paz? A sua? A que o mundo dá? Não. A paz de Deus, né? E a alegria? Que tipo de alegria? A alegria do Senhor, que é a nossa força. É isso que nós precisamos para viver. Então, a justiça, a paz e a alegria são sentimentos, né? São como se fossem sentimentos. Mas, na verdade, eles são uma pessoa. Que quando Jesus fala que o reino de Deus está entre vós, ele já estava falando a respeito dele. Porque a palavra de Deus fala que Deus fez com que Jesus se tornasse a justiça dele. Então a justiça dele é uma pessoa. A justiça de Deus é quem? Jesus. Mas Deus também tem a paz de Deus. Quem é a paz de Deus? Jesus, ele falou, eu sou a paz, eu sou o príncipe da paz. Isaías falou que o príncipe da paz viria. Então a paz também é uma pessoa e ela se chama Jesus, certo? E a alegria é quem? Jesus, a alegria dos homens. Então quando Jesus chegou, o reino de Deus também chegou. A justiça, a paz e a alegria de Deus chegaram para nós. E quando nós experimentamos isso na sua totalidade, nós estamos experimentando o que? A influência do reino de Deus nas nossas vidas. E é isso, olha, irmãs, falo para vocês.
nós podemos abrir mão de tudo, mas menos abrir mão da justiça, da paz e da alegria de Deus, porque é ela que tem que permear a nossa vida, permear os nossos corações. Essa deve ser a nossa busca por viver a justiça de Deus, apesar de tudo que nós ouvimos, toda a corrupção do coração humano. Mas é saber que nós temos um Deus justo e que já fez justiça. Ele não vai fazer, já fez, está tudo escrito. O que vai acontecer, como que vai acontecer, né? Nós precisamos ter paz além das nossas circunstâncias e entender que Jesus é a nossa alegria. Jesus é a alegria dos homens. Assim, você está o quê? Sendo influenciado, vivendo o reino de Deus aqui na terra. Porque Deus veio, quando a gente ora, que seja gerado então essa mesma justiça, essa mesma paz, essa mesma alegria que está aí, que ela aconteça onde. E aí eles falam também que isso está dentro de nós. Então é tão importante a gente ter esse senso de que a justiça é de Deus, que a paz que excede todo o entendimento é de Deus, que a alegria que eu tenho é de Deus. Porque eu sei que eu estou dentro do reino e o reino também está dentro de mim. Como que eu sei que o reino está dentro de mim? Se eu sinto isso, irmãs. Então é isso que nós precisamos buscar nessa terra turbulenta que nós estamos vivendo. Se nós tivermos essas três coisas dentro do nosso coração, então o reino de Deus está reinando em nossos corações. Mas ele também precisa acontecer fora de nós. O reino de Deus é aonde Deus exerce o seu governo. O céu, o reino dos céus, então é um lugar, como nós falamos. Lucas usa a expressão reino de Deus com mais veemência, que eu falei, né, do que o outro livro, pois seu objetivo era mostrar então a supremacia de Deus sobre os demais conceitos religiosos daquele tempo. Então, quando Mateus falava do reino dos céus, ele estava falando para os judeus, mas Lucas vem e ele abre então falando sobre o reino de Deus, pensando também nos gentios e todas as pessoas que se chegassem a Deus. Ok, mas até aqui compreendido? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quero dar oportunidade, se alguém quiser fazer uma pergunta. A minha pergunta é assim, ó, esse Lucas 17, 20 a 27, como se falou assim, quando nós estamos mais ligados às coisas espirituais, a gente consegue ter o que é a visão material, que Lucas 17 aqui já está acontecendo. E muita gente não entende, tem muita gente que não consegue entender, que nós já estamos nisso aqui, que está acontecendo, não tem nada diferente mais. Acho que perdeu o início, às vezes. É isso que eu falo. Jesus Entre nós. a maçaneta da porta. Vai abrir e arrebatar a gente, falta muito pouco. Então, entre nós, não deveria haver guerras, nem pelejas, nem discussões a respeito das coisas que estão acontecendo. Porque está escrito na Bíblia. Ninguém vai mudar. Não vai mudar, mas nós estamos indo para o fim. Certo? Então, tudo tem que bagunçar para que o anticristo entre e ofereça uma solução. Certo? E aí, Jesus vai voltar. Está escrito. Se a gente lê a Bíblia, gente, a gente não se perturba dentro. Né? A gente tem paz. É isso que a gente precisa. Mas a gente tem que mudar isso aqui, né? Porque se a gente é governado pelas emoções, a gente não consegue entender e fica lutando, guerreando. Falei, gente, o povo fica guerreando, fica brigando, fica isso. Falei, gente, está escrito. Está escrito. Né? Então, vamos lá. Segundo ponto é o reino na visão escatológica, que é o que a nossa irmã ali falou, né? Que é a questão da volta, né, do rei para governar soberanamente para sempre. Então, essa visão escatológica, que é a visão do fim, certo? Embora o reino de Deus esteja entre os homens, sabemos que ele se consumará de fato quando Jesus vier estabelecer o seu reino milenar e posteriormente a implantação do novo céu e da nova terra. No Salmo 72, nós temos algo muito importante. Vamos lá? Assim, a nossa
turma, acho que foi uns um ano atrás, a gente estudou essa visão escatológica, né, da vinda de Jesus aqui nessa classe. Foi muito legal. Vocês podem entrar. Ah, não pode entrar porque não tem. Agora que está. Mas a gente estudou a escatologia a respeito da volta de Jesus. Salmo 72. Então, aqui fala várias coisas. Esse é um texto, né, uma visão escatológica a respeito de Jesus e do Messias. Ele não tem quase nada a ver com aquilo que estava acontecendo ali. Então, ó Deus, ajude o rei a governar com a sua justiça, ajude o filho do rei a andar em santidade, para que ele governe seu povo com honestidade e trate com justiça aqueles que são explorados. As montanhas e os morros darão muitos frutos e o povo viverá em paz por causa do governo justo do rei. Ele defenderá os aflitos entre os povos, ajudará as famílias pobres, mas castigará o ladrão e o explorador dos fracos. Que o rei viva enquanto o sol durar, a lua e existir por todas as gerações. Faça com que o reinado do meu filho seja tão bom para o povo como a chuva que cai sobre a lavoura ceifada, como os aguaceiros que regam a terra. Que durante seu reinado floresçam homens justos e de paz, enquanto a lua brilhar. Estenda o seu reino de um mar a outro mar, desde o rio Eufrates até os confins da terra. Então, esse aqui é um salmo messiânico, depois se as irmãs quiserem ler mais em casa. Então, aqui a gente consegue ver o domínio que há, né, do reino, que é de mar a mar. E o julgamento de Deus será sempre na base da justiça. Então, no Sermão do Monte, Jesus chegou a dizer que aqueles que têm fome e sede de justiça terão o quê? Serão saciados. Então, muita da indignação nossa, né, a respeito de todas as coisas que estão acontecendo, porque a gente deseja, assim, justiça, porque a gente tem um rei justo, e a gente tem um Deus justo, e a gente sim quer ver justiça, mas não é o nosso tipo de justiça, não é a justiça que está no nosso coração, mas é a justiça que há em Deus. Ele é um Deus justo e existe as suas leis. Olha, a lei, o princípio, assim, que quando as pessoas falam coisa, eu só uso uma, que é o que está lá em Gálatas. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Ninguém pode impedir a colheita de ninguém. A única coisa que a gente pode é impedir de colher coisas que são fora daquilo que Deus estabeleceu para nós. Mas, não tem mas. Tudo aquilo que se planta, se colhe. Se o homem plantar corrupção, vai colher corrupção. Se o homem plantar adultério, traição, vai colher o quê? Adultério e traição. Se o homem roubar, ele vai ser roubado. Está escrito, não está escrito, mas justo. Então, Deus já estabeleceu como é que as coisas vão ser. Eu não preciso ficar me indignando e linchando e xingando todo mundo. Está escrito, mas quando alguém fala, eu falo, gente, por que você está se oprimindo, se lastimando aí? Só a lei está escrita. Então, a gente precisa ter essa mentalidade para a gente viver em paz. Senão, você não vive em paz, não. Porque as pessoas estão em guerra e elas querem botar você nas guerras deles. E tem guerras que Deus não quer que você vá, né? Tem batalhas que não são suas, mas as pessoas vivem em guerra e elas querem colocar você lá. Não aceite, mano. Olha, gente, não adianta. Você não vai poder impedir a plantação. Você pode dizer para a pessoa, não plante que você vai colher. Mas você impedir que a pessoa... Não tem como, né? Então, a gente precisa olhar desse ponto de vista. Aqueles que desejam justiça e ver a implantação do reino precisam viver de acordo com os estatutos do reino de Deus, conforme os princípios do reino de Deus. O desenvolvimento do reino de Deus, como que acontece?
Então, a visão de Lucas a respeito do crescimento do reino de Deus é demonstrada através de duas parábolas. Então, ele usa duas parábolas para dizer como é que o reino de Deus ia prosperar, como que ele ia se desenvolver na terra. Então, primeira coisa que a gente precisa entender é que o reino de Deus, tudo no reino de Deus prospera sobrenaturalmente. Certo? Tudo que é de Deus acontece sobrenaturalmente, inclusive na nossa vida. Então, como que eu sei que o reino de Deus ele está se movendo, se desenvolvendo, influenciando vidas? Toda vez que um pecador se arrepende, o reino de Deus está ali se manifestando. Toda vez que alguém é curado de alguma doença, ali está o reino de Deus se manifestando. Toda vez que alguém é liberto de opressão, de possessão, toda vez que alguém é liberto de várias coisas, o que está influenciando aquela libertação? O reino de Deus. Entende? Mas então o reino de Deus faz toda a transformação, toda a mudança, toda a renovação de força, tudo aquilo que acontece sobrenaturalmente na minha vida é o reino de Deus se manifestando. Então tudo no reino de Deus acontece sobrenaturalmente. Não tem a mão do homem. Certo? Então, primeira coisa, o reino de Deus, tudo que é sobrenatural, né? Ele vem do reino. João Batista era o precursor de Jesus e ele veio pregando e avisando que era chegado o reino dos céus. Jesus mostrou quando o grão de trigo morre, ele produz muitos frutos, né? E ele estava falando o quê? Quando o grão de trigo caindo na terra, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, não brota. Então o reino de Deus ele ia ser manifesto quando ele morresse. Ele precisava passar para a morte, por quê? Porque tinha que ter um selo legal para que o reino de Deus operasse na terra. E precisava ser pela sua morte e pela sua ressurreição. Certo? Porque a morte foi, vamos dizer assim, natural do nosso, né? Mas a ressurreição foi sobrenatural. Então, o reino de Deus ia se manifestar sobrenaturalmente na terra, ele já estava se manifestando. Jesus curou, Jesus libertou pessoas, né? Todos os milagres e as curas que ele realizou já eram a manifestação do reino de Deus. Mas quando ele ressuscitou, então ele trouxe todo esse poder e autoridade do reino de Deus para a terra. Então foi a morte e a ressurreição dele que tornou então possível todas as coisas que nós vemos. Então ele precisava o quê? Morrer para que o reino de Deus então fosse selado completo aqui nessa terra. Ok? Então a primeira parábola que mostra como é que ele iria se desenvolver, como que o reino de Deus ia crescer, era a parábola do grão da mostarda. Então, Lucas 17, 5 a 6, se alguém quiser ler. Mas é muito importante. Há muito tempo atrás, a gente sempre lê as parábolas e as pessoas sempre usam para proveito próprio, né? Para dar alguma lição própria, alguma coisa, trazer alguma coisa. Mas a gente nunca usa dentro do contexto, porque Jesus estava falando sobre o evangelho do reino. Mas geralmente quando a gente lê esse texto, as pessoas só usam ele para falar sobre o quê? Sobre a fé, né? Ele também tem esse pretexto de trazer para nós uma reflexão sobre a fé. Mas quando ele foi ministrado por Jesus, ele estava falando a respeito do quê? De como seria o seu reino. Então, olha só, pode ler. Quem vai ler? Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescente-nos a fé. E disse o Senhor: se tiveres fé como um grão de mostarda, dirás a este amoreiro, é um nome difícil, daqui e planta no mar, e ela vos obedecerá.
Desarraigar. É soltar, né? É soltar, desarraigar. Isso, Né? é soltar. Isso, é soltar. Então, o que chama atenção nessa parábola do grão de mostarda é o tamanho da semente, não é? Então, o que Jesus quer dizer? Que no reino de Deus tudo começa pequeno. E ele vai crescendo, 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 até se tornar algo que sempre vai, porque tudo no reino de Deus tem um objetivo, que é alcançar a vida das pessoas. É alcançar aqueles que estão longe, aqueles que estão fora. Tanto é que essa pequena semente se transformou numa árvore que abrigou o quê? A muitos. Então, a gente precisa ter a visão correta a respeito disso. Então, ele está falando que o reino de Deus é algo que começou pequeno, mas que ia ser tão grande, que todas as nações poderiam usufruir, né, da sua sombra. Então, ele está comparando, né, uma grandiosa árvore que cresceu, servindo de apoio para as aves do céu. Então, embora o reino de Deus tenha começado de forma pequena, sem chamar a atenção, ele alcançou um crescimento sobrenatural com o que, irmãs? Que eu já falei, através da morte e da ressurreição de Jesus, né? E logo depois disso, tudo a gente tem o comissionamento dos apóstolos. Quando Jesus manda, ide pregar o evangelho, eu lhes dou o poder, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Só depois disso. Por quê? Porque a morte, né, a ressurreição dele que trouxe então sobre os seus discípulos esse poder então sobrenatural. Então, aquela semente que começou lá em Jerusalém, e aí pra gente ver, essa semente ela começou lá em Jerusalém, se espalhou de maneira sobrenatural. Irmãos, hoje todos já ouviram falar de Deus, do seu rei e do seu reino. Quase todos já ouviram falar de Deus, do seu rei e do seu reino. Então, a semente do evangelho é a principal causa hoje do crescimento, pois a palavra de Deus fala lá em Romanos 1,16, que é o que nós vamos terminar hoje nessa parte, Romanos 1,16. Então, o que é o evangelho do reino? Romanos 1,16. O que faz o evangelho do reino em nossas vidas, ao nosso redor, dentro e fora de nós? Romanos 1,16. Paulo diz: não estou envergonhado do evangelho a respeito de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E aí nós podemos então falar da fé. Aquele que crê recebe o poder do evangelho do reino. Então, eu não me envergonho do evangelho a respeito de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esta mensagem foi pregada primeiro só aos judeus, mas agora também aos gregos. E esta boa nova nos diz que o homem só pode ser justo diante de Deus através da fé. De fato, que a justiça de Deus, do princípio ao fim, é pela fé. Tal como a Escritura afirma, o justo viverá pela fé. Aonde? A fé no Evangelho do Reino. É isso que nos faz prosperar em tudo aquilo que Deus tem estabelecido para nós. Então, como povo, como cidadãs do Reino de Deus. Irmãs, orem para Deus mudar a nossa mentalidade. É muito importante a gente ter isso na nossa vida. Então, para a gente experimentar as coisas de Deus. Semana que vem vocês me cobrem para dar um testemunho a respeito disso, que agora não vamos poder.